Oi, pessoal. Sempre que eu vejo uma notícia, eu fico pensando assim, se realmente a interpretação daquela notícia ela está correta, ou afinal ela estaria baseada apenas no quê? Estaria baseada na opinião do repórter, na opinião de algum especialista em política ou alguma outra coisa? Mas o que na verdade estaria por trás daquele fato, daqueles acontecimentos? Como que determinados povos acabam então acreditando em líderes? Esses líderes chegam ao poder e eles têm a capacidade de praticamente dirigir esses povos, hipnotizá-los de uma certa forma para que sigam cegamente aquilo que esses líderes acabam fazendo. Né? Para quem está do lado de fora pode parecer assim coisas muito óbvias. Poxa, como que esse povo acredita nisso? Né? Mas a gente precisa entender realmente o que leva aquele povo, o que leva aquele país, o que leva aquele líder a agir dessa maneira. Hoje, então, tudo acaba ficando muito fácil, porque a gente vai lá no Google e digita assim: mapa astral de fulano, mapa astral de Beltrano, mapa astral desse ou daquele país. E o que acaba acontecendo é que, na grande maioria das vezes, o resultado acaba nos surpreendendo e acaba sendo bastante esclarecedor. Isso tudo faz com que, no meu entender, a gente tenha uma visão mais realística da verdade, baseado em outros aspectos que a gente não percebe, que a gente não enxerga, do que apenas guiados, volto, pelas questões associadas a reportagens que podem ser tendenciosas ou comentaristas políticos, econômicos e etc. Imaginemos então um sagitariano que possui Júpiter em Peixes e tem Netuno em Escorpião. Nossa, o que que isso significa? Esse sagitariano, na verdade, ele tem convicções muito fortes. Ele acaba se sentindo uma espécie de predestinado. Ele acredita muito nas suas convicções e coisas desse tipo. Tem a capacidade de perceber ou de sentir aquilo que os outros esperam dele. E a imagem que os outros têm dele acaba sendo algo muito importante para si, porque afinal é pelo papel que ele acredita ter perante o mundo é que ele acaba se vendo a si mesmo. Por outro lado, essa pessoa é extremamente sensível, mas tem medo de expor a sua sensibilidade, porque ele acredita que no momento em que ele mostra a sua fragilidade, ele pode ser enganado, ele pode ser ludibriado e ele possui medo de grandes perdas. Então ele não vai mostrar a sua fragilidade, ele acredita que ele precisa se mostrar como um macho alfa, como um grande líder, como alguém que vai adiante de um povo, porque acredita que possui verdadeiramente essa missão. E vai falar muito de futuro, vai prometer coisas grandiosas, vai prometer grandes conquistas e coisas desse tipo. Imaginemos então uma criança canceriana, mas uma criança canceriana que foi desprovida de afeto e que foi desprovida da mãe. Essa criança é completamente insegura. Por quê? Porque ela acredita que ela precisa do apoio de alguém, que ela precisa da figura de um pai, da figura de um protetor e coisas desse tipo. Só que essa criança também, ela tem tendências ao fanatismo, ela não consegue se enxergar direito e ela acaba sendo muito suscetível às impressões do mundo externo. Esse sagitariano quase messiânico que nós acabamos de descrever se refere a Nicolás Maduro. E essa criança perdida, sugestionável, precisando de um colo, de um pai, de um apoio nesse sentido, é a Venezuela. Vocês percebem então que de uma certa maneira aí vai juntar a fome com a vontade de comer. A gente percebe que não se trata de uma relação assim apenas ligado à questão de um líder e de um povo, mas que sim, essa questão vai muito além disso, porque acaba sendo aquele líder que tem a necessidade de manifestar aquilo que aquele povo acredita, aquilo que aquele povo necessita.
Eu não estou entrando aqui no mérito da questão, se isso é certo ou se é errado, mas o que a gente precisa compreender é que num determinado momento, quando isso acontece, esses líderes eles acabam tendo um grande peso sobre a população do país que eles governam e acabam personificando talvez uma lição que deve ser aprendida, um karma que deva ser superado. E enquanto isso não acontece, então esses líderes eles vão acabar se perpetuando no poder. Quando a gente teve então o nosso último eclipse em outubro, o que acabou acontecendo então, se vocês lembram, a umbra do eclipse, ela iria partir dos Estados Unidos, mais ou menos do sul da América do Norte, mais precisamente, e ela iria atravessar toda a região do Caribe, culminando aqui com a parte norte do Brasil, na sua plenitude, sendo que outros lugares, talvez, eles não conseguissem ter o eclipse visto dessa maneira. E a gente chegou a comentar então no vídeo também que num eclipse anterior solar, essa umbra teria passado pela zona correspondente ao Oriente Médio, correspondente à Ucrânia, Rússia e etc. E que agora essa região planetária ela seria poupada e que o foco estaria aqui na América do Sul principalmente. E que esse eclipse ele ia trazer à tona as questões ligadas ao poder. Ele ia nos levar a uma revisão de tudo aquilo que significasse, então, os nossos valores ligados à segurança, ligados a crenças e coisas desse tipo, associados a esse setor. O que acaba acontecendo, então, é, curiosamente, a gente se depara com essa questão associada a essa guerra, ou essa possível guerra, ou essa declaração de guerra entre a Venezuela e a Guiana, onde o Maduro, então, ele vai acabar incorporando com toda a força esse papel que ele acredita ter. E acaba, por sua vez, levando toda a população venezuelana, na sua grande maioria, a acreditar nesse intento de conquista que ele acaba lhes propondo. Por que isso? Porque, conforme nós dissemos, haveriam questões ligadas ao poder, onde esses valores eles deveriam de ser revisados. E o presidente venezuelano, no caso, ele tem aquele Quirón na casa 8 em Peixes, ou seja, essa questão do medo da perda, essa questão do medo de mostrar fragilidade. E quando o Quirón é ativado, conforme a gente vem dizendo aqui no canal, o que acaba acontecendo, então a gente vai correr para a nossa mecânica associada aos planetas retrógrados, associados aos nodos lunares, principalmente ao nó do sul. E assim, então, esse presidente ele vai incorporar o seu papel, e o que acaba acontecendo é que a nação venezuelana também, de uma certa maneira, acaba ficando fragilizada, correndo para o seu ponto defensivo, o seu Quirón, a sua fragilidade, o seu sentimento de abandono, e acaba então reforçando a sua busca por essa figura do pai, por essa figura do herói, por essa figura do protetor. Aqui no Brasil, acaba acontecendo algo bastante interessante também. A gente não tem o mapa do presidente, porque na verdade o que existe são especulações, porque não se sabe ao certo nem o dia, muito menos o horário que ele nasceu. Mas a gente fez num vídeo anterior um mapa kármico do Brasil, mostrando quais seriam os nossos desafios, quais seriam as nossas dificuldades e tudo aquilo que a gente precisa superar. Caso vocês ainda não tenham visto, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês darem uma olhadinha. Mas quando a gente vai olhar então esse mapa do Brasil e a gente vai olhar esse mapa associado aos nodos lunares em trânsito, nós vamos perceber que o nosso desafio acaba sendo no eixo 9 e 3. Nossa, mas o que isso significa? O local da casa 9 ele vai estar associado às nossas crenças, ele vai estar associado de uma certa maneira aos nossos princípios religiosos, filosóficos e coisas desse tipo. E ele também está associado às questões ligadas ao estrangeiro, ao exterior. Ao passo que a casa 3
ela vai falar de tudo aquilo que é perto, ela vai falar então do nosso povo, vai falar da nossa nação, da nossa identidade e assim por diante. Esses eixos, então, nodais, eles acabam coincidindo, né, dentro do mapa da independência do Brasil, nesses setores, e nós percebemos, então, que é um momento onde talvez seja obrigado a haver uma reformulação das questões ideológicas, principalmente ligadas ao estrangeiro, ligadas a outros países. E sim, que seja o momento da gente encontrar a nossa própria identidade, da gente encontrar as nossas próprias necessidades e olhar verdadeiramente para nós. O que acaba acontecendo é que dentro dessa questão, então, associada à Venezuela e à Guiana, acaba havendo uma impossibilidade da Venezuela invadir o país vizinho por terra, em virtude da Mata Amazônica. Então ela teria duas saídas. Uma saída seria por mar, o que acaba sendo bastante difícil, e a outra saída seria por terra, só que não existem estradas entre esses dois países, sendo que as únicas estradas existentes, elas estão aqui no Brasil. Significando que para que essa invasão aconteça, seja necessário então que o Brasil concorde com os projetos do ditador do nosso país vizinho. E ao concordar com isso, o nosso Brasil estaria criando um grande problema para si perante o mundo. O que a gente percebe então, que essa questão associada aos eixos nodais em trânsito, elas acabam sendo assim bastante acirradas, porque é momento de talvez deixar para trás um vínculo ideológico, um vínculo conceitual, para que a gente pense verdadeiramente nas questões ou nas necessidades ligadas ao nosso povo, ligadas verdadeiramente às nossas necessidades. Caso contrário, nós estaremos presos no nosso nó do sul, e todas as vezes que a gente fica preso no nó do sul, a gente acaba ativando todo o mecanismo ligado aos planetas retrógrados que acabam sempre realimentando o nosso Quirón. Ou seja, a gente percebe que isso, então, está por nos levar a uma profunda transformação de valores, ligados principalmente às questões de poder, já que Plutão está em Capricórnio, fazendo esse trabalho muito bem feito. Lembrando que o nosso presidente é de Escorpião, então toda essa instabilidade que Plutão acaba acarretando, ligado às questões de poder, reformulação de valores e inseguranças nesse sentido, acabam refletindo nele, já que Plutão é o regente do seu signo solar. E Plutão é aquele que ou mata ou regenera. Como vocês podem perceber, então, existe uma necessidade, né, profunda de reformulação de valores, conforme a gente já disse, e nós acabamos sendo colocados no meio de tudo isso sem que nós esperássemos. Mas, na verdade, é sempre aquilo que a gente comenta, a questão do Urano em Touro, regendo de uma certa maneira todo esse movimento, como um grande coadjuvante, fazendo com que realmente o inesperado acabe surgindo, e desse modo possamos compreender que a partir desse aspecto, a partir desse fator surpresa, tenhamos que lidar com questões que, por fugirem dos nossos planos, acabam sendo responsáveis por trazer grandes e profundas transformações. Ou seja, então tudo aquilo que a gente acabou vendo por ocasião do eclipse, nós percebemos que está aqui se manifestando nesse momento, nos levando sim para revisões profundas, que devem ainda nos trazer muitas surpresas e muitos fatores inesperados, capazes de nos levar para caminhos imprevisíveis. E assim, nós vamos caminhando. O que é interessante é a gente sempre lembrar daquela máxima que diz que os astros predispõem, mas não determinam. Ou seja, a gente percebe todas essas possibilidades, a gente percebe todos esses acontecimentos, mas de fato as resoluções, as decisões, etc., elas acabam repousando nas nossas mãos. E o resultado de tudo isso vai fazer
ou com que a gente consiga dar um grande salto, a gente consiga, de uma certa maneira, se conectar com o nosso nó do norte, se conectar com o nosso destino, se conectar com o nosso eu verdadeiro como povo, já que o nó do norte em trânsito ele aponta para Áries, ou se a gente continuar preso às convicções do passado e outras questões que já não fazem mais sentido nesse momento que nós estamos vivendo, acabamos caindo como se fosse numa espécie de torpor, numa espécie de adormecimento, aguardando talvez por muito tempo uma outra oportunidade que o céu nos dê, para que a gente possa finalmente fazer essa revisão como país, como nação e também como povo, e seguirmos o rumo que nos cabe em direção a que possamos assumir o nosso papel perante a humanidade. É um momento de libertação ou de aprisionamento. Tudo vai depender das atitudes que forem tomadas. E para nós não existe nada a fazer a não ser aguardar o rumo dos acontecimentos, já que isso tudo faz parte de um movimento muito maior que não está no nosso controle. É bastante interessante quando a gente começa a ver esses movimentos a partir da astrologia, porque a gente acaba entendendo melhor o que ocorre com as pessoas e o que está por trás desses líderes que a gente acaba conhecendo apenas uma fachada. E quando a gente humaniza, fica muito mais fácil da gente entender, nos colocando no lugar das outras pessoas envolvidas, fazendo com que a gente deixe de julgar, a gente deixe de ter uma visão condicionada e uma vez nos tornemos mais empáticos e compreensivos e menos inquisidores. E compreendamos que os obstáculos nada mais são do que uma grande oportunidade de transformação e crescimento. Fica aqui então mais um tema para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.